Que a graça e a paz estejam com todos, aleluia. Nós estamos com o nosso momento de reflexão. Mais uma semana, mais um dia, mais um domingo. Estamos aí quase no final de julho e podemos dizer que os dias estão correndo demais, tudo se apressa, tudo é muito desesperador. Mas nós que temos o Senhor, sabemos que todas as coisas contribuem para aquele que o ama, para aquele que sabe aonde nós vamos chegar, aquele que tem na sua mão, na sua poderosa mão, a minha vida, a tua vida. E nós sabemos que aquele que está na mão do Senhor, a sua misericórdia é para sempre. Então nós não temos que temer, temos que entender que todas as coisas contribuem para aquele que ama a Deus. E nesta noite, neste momento, já que já começamos a descansar, a relaxar já de toda a correria do dia, nós estamos aqui para poder refletir um pouquinho em tudo aquilo que Deus tem falado, tem colocado no nosso coração. E aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, nós estamos vendo o que Paulo estava trazendo naquela época, uma apresentação. E nós, muitas vezes, precisamos de carta de recomendação, de apresentação, mas aqui Paulo estava trazendo algo que é notório para os dias de hoje. Tudo aquilo que nós fazemos, aonde vamos, com quem falamos e tudo aquilo que nós determinamos na nossa vida, nós estamos trazendo no dia a dia um reflexo daquilo que nós somos e do que nós representamos. E se eu te perguntasse assim, o que significa esta carta de recomendação? Nada mais é de Cristo vivendo na sua vida, de Cristo estando dentro de você de uma forma que pessoas possam enxergar quem você é, o que você representa nessa terra e tudo aquilo que Deus te determinou para fazer está nas tuas mãos, você vai fazer. Então esta carta de representação daquilo que nós somos abre portas. Nós sabemos que o inferno fecha portas, mas as cartas de representação que eu estou colocando é a nossa vida, o nosso cotidiano, a nossa condição de estarmos fazendo aquilo que Deus determinou, para que todas as coisas nos vá bem. Então essa condição daquilo que nós representamos, que eu estou colocando como carta, nada mais é do que o ministério vivo de Deus na terra, através da minha vida e através da tua vida. E tudo que nós fazemos é para que a obra de Deus, ela venha tomar uma forma, ela vem tomar uma dinâmica de que coisas que o Senhor estabeleceu para cada um de nós irão se cumprir. Porque se nós não fizermos a nossa parte, com certeza o Senhor levantará outros para fazer. E aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, diz assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos a necessidade, como alguns, de carta de recomendação para outros de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em vosso coração, conhecida pela lida por todos os homens. Estando já manifestos com a carta de Cristo produzida em nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, vivente não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Aqui Paulo estava trazendo para aquelas pessoas, naquela época, o que significava você estar na vontade de Deus, dentro do ângulo de Deus, para fazer aquilo que ele determinava. E quando ele fala assim,
Vós sois a carta escrita. Ele estava dizendo, ele estava pontuando que nós somos aqueles que o Senhor levantou para fazer a diferença nesses dias. Aonde nós não temos que nos contaminar, nós não temos que nos deixar levar, nós não podemos falar as falas que pessoas falam, os métodos que é usado. Ah, mas pastora, afinal de contas, nós estamos numa modernidade, tudo avançou e tudo avança, principalmente para o mal. E aqui Paulo estava dizendo, vós sois a carta escrita. Então eu sou, você é aquele que representa um reino. Nós, aqui na terra, somos embaixadores do Senhor, ministros de Deus, para levar as boas novas. De quê? De notícias do presidente? Não. Ah, do que está acontecendo em países do mundo? Não. Para levar as boas novas daquele que traz para nós, a libertação. Para aquele que traz para nós a condição de nós estarmos cada dia mais livres, sabe, de todo pecado, de tudo aquilo que nos impulsiona a andarmos presos, muitas vezes abalados, muitas vezes a necessidade é tão grande dessa liberdade. Nós já temos ela, mas muitas vezes ainda nos sentimos ainda escravos. Quantas vezes nós podíamos ter avançado um pouco mais, mas devido a nós darmos ouvido a tantas coisas que nos absorve durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano, durante uma vida, você se torna presa fácil. E aqui Paulo estava dizendo, vocês são as minhas testemunhas, vocês são a carta viva. Olha o que ele fala mais, estando já manifestos como a carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus. Então ele estava dizendo que aqueles que ele estava enviando não precisariam de carta de recomendação. Por quê? Porque eles estavam ali demarcando com a sua própria vida. As perseguições, as falas, as prisões, tudo que eles passaram. Eles estavam marcando com a sua própria vida. E aqui ele diz assim, e por intermédio de Cristo que temos a confiança em Deus, por intermédio de Cristo que abriu os seus braços naquela cruz e disse para o Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo, é que nós temos essa carta recomendada, sabe? Porque ele fala, quem vier a mim eu jamais lançarei fora. E como está a tua vida? Você tem ido até ele? Você tem declarado que ele é o teu Deus, que você crê na palavra, que Cristo é tudo que você precisa para vencer esses dias maus? Porque dentro de todas as coisas que estão acontecendo à nossa volta, se nós não tivermos essa fé, nós não conseguimos dar sequer nenhum só passo. A palavra de Deus nos relata que nós não temos capacidade de enfrentar nenhum problema, por menor que seja, quanto mais 2, 3. E quantas vezes as ciladas nos cercam, quantas vezes as condições nos afligem para que nós venhamos a cair, para que nós venhamos a perder tudo aquilo que foi estabelecido. Já está estabelecido, não vai estabelecer. Tudo que Deus fez está pronto. Basta nós tomarmos e trazermos a existência do sobrenatural para o material. E ele está dizendo assim, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, mas como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então a minha suficiência, a sua suficiência vem de Deus. E quantas vezes Deus quer te usar? Ele quer te usar nesse teu trabalho, junto com os teus amigos, quando você estiver num local, estando ali descontraído, no meio de familiares, muitas vezes fazendo uma visita para um amigo que não está bem. Deus quer que você seja esse exemplo, esta carta representada desse grande ministério que está em Deus e foi confiado a nós. Porque o filho dele já veio, já fez todos os milagres, pregou a palavra,
Ele trouxe para nós a liberdade para que nós possamos saber o que está acontecendo à nossa volta. Ele trouxe a liberdade para nós termos a visão de nós tomarmos a decisão certa e não recuarmos, mas avançarmos. De tomar a decisão de deixarmos de lado tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos faz pecar, tudo aquilo que muitas vezes atrasa a nossa caminhada. E nós sabemos que os emissários naquela época, com frequência, eles tinham que transportar uma carta de recomendações para que pessoas pudessem ser aceitas, estabelecendo a identidade e credenciais de cada tal. E como está a nossa credencial hoje de cristão? Qual é a diferença que você está fazendo como cristão? O que você está fazendo com essa tarja cristão? Porque cristão, todo mundo fala, eu sou cristão. Mas o que você está fazendo? O que podem dizer de você? E se toda essa lei que estão estabelecendo, dizendo que querem nos calar, como você fica? Qual lado você escolhe? Qual carta você vai pegar? Você sabe que aqui a conversão dos coríntios nessa época foi uma obra sobrenatural, o que Paulo relata, porque as pessoas de Corinto se converteram, a maior parte. E nós sabemos que Paulo escreveu aqui 1 Coríntios, 2 Coríntios, ele relata quanta luta, quanta dificuldade. E hoje, o que nós podemos dizer? O que nós podemos relatar daquilo que nós somos e do que nós significamos para Deus? O que você tem feito para que tudo isso se conclua na tua vida? Porque com certeza Deus não nos daria algo para fazer sabendo que nós não teríamos competência. Mas Ele fala, eu capacito os incapacitados. Falhas, negligências, nós sempre teremos. Nós nunca somos perfeitos, porque a partir do processo que entra a perfeição. E muitas vezes o processo é longo. Daí você desanima, daí você para no meio do caminho. Daí você começa a dizer, porque Deus não me lembra, não lembra de mim, porque Deus se esqueceu de mim, porque muitas coisas já eram para acontecer. Por que não acontece? Porque acontece com fulano, com Beltrano, com Ciclano e comigo não. Aí vem as lamúrias, as injúrias, daí vem o lamento. E dentro do lamento, as suas credenciais caem. Porque quando você se lamenta, você esquece quem é teu Deus. Quando você se justifica, você esquece que existe um Deus que olha para nós quando nós erramos, quando nós caímos, quando nós muitas vezes nos perdemos. Ele fala, venha, eis que eu estou perto e eu quero te ajudar. Ele nunca diz, fica de lado porque você errou, porque você pecou. Não, Deus, Ele fala o quê? Ele fala assim, eu estou pronto a te ajudar para que você possa sair dessa vala em que você cada dia se aprofunda mais. Por quê? Um abismo chama outro abismo. E quando nós entramos num abismo, dificilmente Satanás vai deixar você sair, porque nós somos presa fácil para tudo aquilo em que nós estamos estabelecendo para a nossa vida. Agora, quando nós estamos fortalecidos na palavra, quando nós estamos debaixo da vontade, da plenitude, porque a palavra de Deus fala que o entendimento de Deus excede qualquer coisa. Porque Deus, na sua plenitude, nos escolheu, me escolheu e te escolheu para que você pudesse fazer parte desse reino, como embaixador, como ministro dele na terra. Mas quando nós deixamos o que Paulo está dizendo aqui, que precisamos de uma carta de recomendação para que possamos mostrar para as pessoas, ele estava fazendo a comparação, porque ele está dizendo que a nossa carta foi escrita através do quê? Foi produzida pelo nosso ministério, escrita e descrita por tinta, mas pelo Espírito Santo de Deus, porque quem testifica a minha vida e a tua vida é Cristo. E muitas vezes nós queremos viver de uma forma que é onde Cristo não pode testificar. E quando nós deixamos esta vida
que Deus determinou para mim e para você sermos esses representantes dele. A nossa vida fala muito mais do que muitas palavras. Antigamente, nós vimos que todo cristão era reconhecido porque andava com uma Bíblia debaixo do braço. Eu tive um pai pastor que usava, para onde ele ia, a Bíblia dele era aquele grande livro preto debaixo do braço. Hoje, nós não temos esse costume de levarmos a Bíblia. Muitas vezes dentro das próprias igrejas, muitos não estão nem usando a Bíblia. Em livro, que levam no celular e ali as pessoas abrem e tudo mais. Então hoje ficou difícil de você reconhecer aquele que verdadeiramente está servindo, que verdadeiramente traz a vontade de Deus. Não porque um livro de capa preta, branca, amarela representa a santidade, não. Mas nós somos aquele livro que Deus quer que nós sejamos, aberto, pronto para poder dizer, para que nós possamos deixar, abandonar tudo aquilo que nós temos feito, tudo aquilo que nós temos declaradamente entristecido o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Deus, ele nos fez como imagem e semelhança dele. E qual a imagem e semelhança que você está dando de Deus, o teu Pai, o Todo-Poderoso, que te deu hoje o dom da vida. Se você está vivo hoje, ele te deu esse dom de viver, de esperar e saber que todas as coisas contribuem para aquele que ama a Deus. Por isso, aqui em 2 Coríntios 15, está dizendo assim, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E ele está dizendo mais, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Deus está falando, nós somos o aroma de Deus. O aroma estabelecido aqui, para que pessoas possam andar conosco, estar perto de nós, ser fortalecido em nós. Por quê? Porque nós representamos o quê? Uma nação santa. E nós estamos nos preparando para a eternidade, aonde Cristo virá nos buscar. Isso é notório, isso é verdadeiro, isso é um fato. E todas as coisas se encaminham para que isso aconteça. Todas as coisas se dirigem para que isso venha acontecer. Agora, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que nós somos uma carta de representação desse ministério, aonde nós vamos e o que fazemos, que Deus estabeleceu em nós a autoridade para libertarmos os enfermos, expulsarmos os demônios, determinarmos cura. Nós podemos dizer que os profetas antigamente tiveram o poder de fazer o sol parar, pedir a Deus que não chovesse e tantas outras coisas mais. E como estão os profetas dos dias de hoje? Como estão aqueles que acreditam que Deus é o mesmo? Deus não mudou. E Ele vai continuar esperando em mim e em você, para que possamos fazer coisas grandes. Porque tudo que Ele estabelece, está estabelecido. Nada pode mudar. E ninguém pode mudar aquilo que Deus já determinou. A palavra diz que o Senhor não se retrata ao homem, porque Ele é Deus. Deus soberano, o grande Yamashia, o grande Jeová Jireh, o grande Senhor de guerra. Senhor Jeová Rafá, Jeová Nissi, o grande Adonai, é o Senhor maior. E nós estamos aqui na terra, representando esse Deus maior, esse Deus soberano, esse todo. Ele é o todo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não tem nada que possa ultrapassar aquilo que Deus estabeleceu. Nós não podemos negar aquilo que Deus fez por mim e fez por você. Por pior que seja a tua situação hoje, Deus sabe que todos nós temos uma causa a resolver. Todos nós temos uma dificuldade no início, no meio e tem o fim. Eu sempre falo, o início tudo é festa, tudo começa bem, mas o permanecer que é o verdadeiro. Quando Jesus mandou 70,
fazerem as missões, quando eles voltaram alegres, felizes. Por quê? Porque haviam curado, expulsado demônios, trouxeram paz onde não existia. Eles voltaram, sabe, alegres, felizes. E Cristo falou o quê? Que não era para eles se alegrarem por aquele momento, mas era para estabelecer, porque havia um meio, e neste meio teria que ser estabelecido. Nesse percurso era permanecer. E permanecer não é você ter uma emoção. Emoção passa. É como a tristeza. A tristeza passa. Tudo tem um período, mas o perigo é nas emoções. Quando nós tomamos por iniciativa de fazermos alguma coisa pela emoção, falamos o que não devemos, prometemos o que não deveríamos prometer, e em tudo que nós fazemos dentro desse ciclo, nós vamos nos arrepender depois. Porque o permanecer é estar dentro de um alinhamento com Deus. O permanecer é ouvir a voz de Deus. O permanecer é não fazer a nossa vontade própria, mas aquilo que Deus estabeleceu. Por mais que a nossa vida entre altos e baixos, nós temos que voltar às veredas antigas e ouvir o que Deus tem falado. A palavra em Apocalipse diz que nós temos que ouvir o Espírito que fala às igrejas. Que igreja? Essa igreja aqui. Por isso, todos os recursos humanos, naquela época de Paulo, eram precários. Eram precários. Paulo trazia a palavra de Cristo, dizendo que mesmo que essa precariedade existia, Cristo, ele iria trazer recursos divinos. E eu vou te fazer uma pergunta agora. Quantos recursos divinos Deus trouxe para você? Quantas vezes você clamou, você pediu e ele respondeu? Porque a vontade de Deus supera a nossa vontade, a nossa dificuldade, a nossa carência, a nossa debilidade. Porque quando nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo e a cada dia se renova. E para isso, nós precisamos do quê? Ter o quê? Fé. Porque Paulo fala, ao qual habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Isso está no versículo 6, de 2 Coríntios 3. Não de letra, mas de espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. E eu te pergunto nesta noite, que espírito está te vivificando? O que você tem estabelecido? O que você tem feito para que todas as coisas sejam estabelecidas na tua vida? Ele relata que essa nova aliança que nós fizemos está cravado em nós. Está dentro do nosso genes. Porque quando nós aceitamos Cristo, nós deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade dele. Ah, mas pastora, então eu não tenho que trabalhar? Tem. Ah, eu não tenho que cuidar da minha casa? Tem que cuidar da tua casa. Você tem que trabalhar, cuidar da tua casa, orar, determinar. Que todas as coisas são as coisas que Deus estabeleceu para que o seu próprio bem seja estabelecido. Quando nós fazemos ordenadamente todas as coisas, elas entram num ciclo de harmonia. Quando você vai arar uma terra, você tem que sondar a terra, tirar os galhos, as raízes, tudo que está podre, pedra, todo entulho. Quando você olha aquela terra, que você tem que revolver, tem que ali colocar minérios ali, minerais e tantas outras coisas. Eu falo isso por causa dos meus vasinhos de planta aqui, que de tempo em tempo eu tenho que ir lá, renovar a terra, mexer, trazer a essência daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, para que tudo possa ir bem. E essa terra que eu estou falando não é uma terra de planta, embora eu esteja falando de vasos, eu estou falando da nossa terra, essa terra aqui, ó, revolver aqui dentro, ó, tirar os entulhos, tirar a sujeira, sabe, ir lá pro quartinho do fundo, se é que você tem um quartinho do fundo, que eu sempre prego sobre isso, arranca esse quartinho do fundo, limpa ele, faz um quartinho de leitura,
Faz um quartinho, sabe, não de despojos, mas um quarto onde você possa deixar que o Espírito de Deus se habite. Porque Deus gosta de coisas lindas, maravilhosas, nada de coisas entulhadas. Nós temos um costume de dizer assim: amanhã eu faço, depois eu vejo, depois eu resolvo. Amanhã você esquece, amanhã não serve mais, amanhã não vale mais a pena. Então que nós possamos entender que esses recursos divinos o Senhor tem trazido para nós todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida, quando você acorda, o recurso foi renovado. A certidão foi aumentada. Sabe, o certificado de vida ganhou mais dias, mais anos. É elaborado mais vitórias. E quando nós declaramos a Deus que Ele é o único Senhor da minha vida, da sua vida, gratidão a Ele, sabe o que acontece? Ele atende ao nosso pedido, Ele muda a nossa história, Ele traz para perto de nós tudo aquilo que vai trazer alegria, felicidade, regozijo, domínio próprio. Essas são as obras do Espírito Santo. E se você não está conseguindo vivenciar isso, alguma coisa está errada. Você precisa fazer uma análise da sua vida, de tudo aquilo que você precisa melhorar, tudo aquilo que você tem que retirar, tudo aquilo que está impedindo que você possa ser um homem e uma mulher de Deus. Mesmo você que não conhece a palavra ainda, Deus quer que você conheça a palavra dele. Ele te chamou como filho, e como filho Ele quer que você ande, sendo Ele teu Pai, teu Deus, teu Salvador, tudo aquilo que Ele trouxe para este mundo de beleza, tudo que nós podemos desfrutar. Você pode ver que quando nós estamos cansados, estressados, muitas vezes até abatidos, quando você sai para o campo, quando você pega uma estrada, quando você olha as colinas verdes, quando você olha aquele céu maravilhoso, você olha o canto do pássaro, você começa a refletir. Que coisa grandiosa que Deus fez. Como é que pode a gente olhar para um verde, um devasto de verde e trazer refrigério para dentro de nós? Deus já sabia. Por que nós estamos subestimando o poder de Deus? Por que nós achamos que Ele não sabe de nada? Que Ele não vê nada? Ele sonda os corações. Ele sonda a cada necessidade sua, cada necessidade minha, e Ele sabe aonde você vai chegar, Ele sabe o potencial que você tem. Muitas pessoas à tua volta não acreditam em você, mas Deus, o soberano Deus, aquele que fez todas as coisas e tudo para que eu e você estivéssemos melhor hoje, Ele está preparando para você a vitória, para que você possa estabelecer, para que todas as cartas que sejam dirigidas a respeito de você, as pessoas digam: aquele lá, aquela lá, são pessoas confiáveis, pessoas aonde tudo que eles falam se cumpre, tudo que eles fazem é bom, toda a palavra que sai da sua boca tem edificação, e tudo que eles determinam naquilo que nós temos de conhecimento é verdadeiro. Então você verá que as próprias pessoas estarão mostrando o Cristo em você, em mim, de todas as suas atitudes. E se eu te perguntasse, como eu comecei no início dessa live, o que você tem feito para que essas cartas existam na tua vida? Ah, pastora, minha vida está terrível, é tanto problema que eu não consigo nem sei por onde começar. Eu tenho uma palavra para você de esperança. Comece, sabe, tirando da tua vida as justificativas, tirando todos aqueles meios que você tem para poder se sair bem. Ah, mas eu não minto, mas omite. Muitas vezes você não está enganando, mas você está, sabe,
retardando aquilo que é verdadeiro. Então, que você tome uma posição hoje, que você tenha, sabe, dentro do seu raciocínio, que nós temos que mudar. E a mudança tem que ser diária. A palavra fala que quando nós nos declaramos para que essa mudança aconteça, nós sabemos que muitas lutas virão, muitas dificuldades para tentar tirar você do foco. Mas quando Deus olha para você com uma determinação, no Salmo 104 ele manda anjos poderosos para te guardar, te livrar e te dar toda essa oportunidade que é única. É única. Ninguém rouba aquilo que é seu, a não ser que você deixe. Muitas vezes, nós, por ser, muitas vezes até um percalço da nossa vida, um lapso da nossa vida, nós deixamos que algumas coisas terríveis nos aconteçam. Porque aquele que quer roubar a tua graça, a tua vitória, ele não tem pressa. Ele só fica esperando uma oportunidade. Tudo que ele quer é que você se distraia. Tudo que ele quer é que você dê uma escorregada, que você dê um deslize, que você venha, sabe, tentar infringir alguma coisa de lei, de sabedoria, de esclarecimento do que Deus deixou para nós, para mim e para você. Por isso que eu volto lá, no capítulo 3, versículo 2 de 2 Coríntios. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. E nós somos manifestos nesta carta, escrita por Cristo, porque foi escrita não com tinta, mas pelo Espírito Santo de Deus. Você é essa carta. Se você mudar hoje, você verá muitas coisas acontecerem. Mude de conduta. Mude de modos, do seu jeito de ser, das condições que muitas vezes está te deixando numa zona de conforto. Cuidado! Toda zona de conforto traz perigo. Toda zona de conforto nos deixa relaxadamente, aptos a errar, a pecar. Num deslize, você perde tudo que você galgou anos. Num deslize, você perde, sabe, tudo aquilo que um dia Deus sonhou para você. E o recomeçar é de Deus. Mas não é fácil recomeçar tudo. Quantos perdem tudo? E uma das coisas que perde é o quê? O brilho de Cristo. Porque quando nós começamos a falar que um abismo chama outro abismo, nós vemos que as pessoas, quando estão em pecado, elas não têm mais forças próprias. E tudo que Deus quer é que você não caia nessa ação. Tudo que Ele quer é que você se recomponha, respire fundo e fale: Senhor, estou aqui, pronto para ser a tua testemunha, para ser esta carta que é reconhecida, escrita pelo teu Espírito Santo. A palavra diz assim, que aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, nós seríamos abençoados. Aonde nós determinarmos todas as coisas que nós temos em mente, nós estamos declarando que há uma promessa na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Aqui em Deuteronômio 28, só quero para encerrar essa live, está dizendo assim: as bênçãos decorrentes à obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. É sobre todas as nações. Aonde você for, você entrará e você sairá sendo abençoado por Deus. Se os recursos forem bons, vai ser melhor ainda. Se os recursos forem poucos, o Senhor entrará com os recursos. Porque Ele está dizendo, se atentamente. Então atente para todo
todo o estatuto de Deus, a voz de Deus. E a voz que clama por esse conhecimento, esse entendimento, é o Espírito Santo de Deus. Peça para Ele. Fale com Ele. Eu quero ter essa sabedoria. Eu quero ser essa carta de apresentação, onde eu posso dizer quem é Deus para mim. O meu Pai, o meu grande Salvador, aquele que cuida de mim, aquele que não vai me deixar passar por vexame, porque eu coloco Ele em primeiro lugar na minha vida. A palavra de Deus fala amar a Deus sobre todas as coisas, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, Deus em primeiro lugar, e as outras, olha, são coisas. Então, não coloque coisas no lugar de Deus, mas coloque Deus em primeiro lugar, e você verá que as coisas irão acontecendo. E coisas é coisas. Se nós analisarmos essa palavra, a gente vai ver que coisas muitas vezes não têm valor. E Deus está dizendo, você tem valor para mim. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Por isso, entenda, nós temos que ser o aroma suave, como ele fala aqui, para que nós possamos ter para com Deus esse aroma suave. Deus quer sentir o seu aroma. O que você tem para oferecer para Ele hoje? O que é que você está fazendo para que esse aroma perdure? E o Espírito Santo de Deus quer te tocar. Você, meu amigo, minha amiga, você que não conhece a palavra ainda. O Espírito Santo de Deus quer trazer para você essa paz plena, essa paz que eu estou sentindo aqui agora e que você vai sentir aí. Eu tenho certeza que se você abrir seu coração e clamar a Deus, falar com Ele, como eu estou falando com você agora, você verá que muitas coisas irão se resolver. Porque Deus, dentro da sua soberania e a sua misericórdia, nos alcança todos os dias. Muitas vezes nós não somos merecedores, mas por causa da misericórdia dele é que nós não somos consumidos, nós não somos mortos, e ele continua acreditando em nós, nos dando a chance de nós sermos uma pessoa melhor e estabelecermos aqui na terra quem nós somos. As cartas que representa esse ministério tão lindo que foi declarado naquela cruz, de amor por nós. E eu amo esse Deus, eu amo esse Jesus, e para Ele toda a honra, toda a glória. Eu quero fazer uma oração, entregar a sua vida, tudo aquilo que você sonhou, toda a frustração, toda a tristeza, todo o abandono, muitas vezes até situações desagradáveis. Eu quero determinar que o Senhor estará agora tomando conta de tudo aquilo que é teu, para que você possa ter lindos dias de vitória. Nós sabemos que no meio dessa vitória nós teremos algumas tribulações. O nosso cotidiano, nós teremos lutas. Isso faz parte daquele que está numa peleja. Nós estamos aqui numa grande peleja. E nós sabemos que essa jornada nos levará para mais perto de Deus. Quando acreditamos que Ele está conosco e não nos abandona e nunca vai nos deixar. Senhor, eu entrego cada vida, cada pessoa. Ó Deus, aonde esta live passar, que o Senhor esteja convencendo as pessoas para serem melhores, acreditarem na Tua palavra, saber que só o Senhor é Deus e que não há outro. Que o Senhor venha curar, tirar a tristeza, tirar o abandono, ó Pai, tirar a dor da alma. Cura a alma, Pai, para que o Teu Espírito possa, Senhor, adentrar e mudar toda a estratégia que o Senhor tem estabelecido. Traz, Senhor, para cada pessoa o Teu amor, a Tua grandeza, tudo aquilo que o Senhor um dia, ó Pai, sonhou para que nós pudéssemos viver. Que esses sonhos se tornem realidades, porque cremos em Ti e acreditamos que o Senhor fará o melhor por cada um de nós. Tudo isso eu te peço, no nome do Teu Filho amado, já te agradecendo. Amém. Que você receba esta oração, que você possa entender que grandes coisas vêm aí,
que você faça desta noite um pouquinho de reflexão. E quando você tiver com essa condição de estar pronto para essa reflexão, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fale com Deus em secreto, que Ele em secreto te dará toda a vitória que você precisa. Muitas vezes as pessoas falam, isso pode demorar. Não interessa se vai demorar ou não. O que interessa é nós começarmos a dar o passo de fé. Quando nós damos um passo para Deus, Ele vem ao nosso encontro e fará o melhor acontecer. Que você fique nesta noite, debaixo desta graça maravilhosa, debaixo desta paz maravilhosa, e que você possa entender, Ele tem nos guardado a cada dia e continuará nos guardando. Ele acredita em você, Ele acredita em mim, que possamos fazer a nossa parte, porque Deus já deixou tudo pronto. Que você fique abençoado nesta noite, em nome de Jesus. Shalom Adonai.